Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Mari, eu sou médica integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta desse tema a respeito de tratamentos naturais, medicina chinesa, ortomolecular, modulação hormonal bioidêntica, clique aqui embaixo, esse é o seu canal. Toda semana tem vídeo novo aqui e não deixe de me seguir nas redes sociais que estão em algum lugar aqui embaixo. Bem, e por que eu tô aqui hoje? Gente, hoje eu vim aqui para falar a respeito de menopausa barra andropausa também que acontece, né, no caso dos homens. Ah, sem mais delongas, eu posso dizer que a menopausa é uma verdadeira hecatombe na vida da mulher, né? É um desastre se você não entrar com uma intervenção rápida, lógica, inteligente, ela é um desastre. E quando eu falo em intervenção, eu não estou falando em terapia de reposição hormonal, que causa câncer e tem vários efeitos colaterais. Eu estou falando de modulação hormonal bioidêntica, com hormônios bioidênticos, isomoleculares, iguaizinhos àquele que você mesmo produz, tá? Bem, e quando que eu tenho que começar a fazer modulação hormonal? Quando que uma mulher entra na menopausa? É só quando ela para de menstruar? A resposta é não. A partir ali de mais ou menos 35 anos de idade, embora que cada dia mais jovem as mulheres comecem seu declínio hormonal, mas para traçar uma meta aí, 35 anos de idade, a mulher tem uma queda dos seus níveis hormonais, principalmente de progesterona. O segundo hormônio que cai é o estradiol, tá? E aí, quando o estradiol cai, é que começa a faltar as menstruações. Quando existe uma dominância do estradiol em relação à progesterona, a mulher começa a ter muito fluxo, uma menstruação irregular e muito fluxo. Como eu já vi em alguns fóruns aí, gente falando que o excesso de fluxo menstrual é normal para uma mulher que está perto da menopausa. E mais uma vez eu digo, pode ser comum, normal não é, tá? Quando ela começa a ter falta de estradiol, ela começa a sentir os calorões, que é o segundo hormônio que diminui, né? O primeiro é a progesterona, depois é o estradiol. Quando o estradiol começa a cair, ela começa a ter falhas no seu fluxo menstrual e começa a ter calorões e pode começar a ter ali os primeiros sintomas mais de secura vaginal. E o último hormônio que cai é a testosterona. O problema disso tudo é que nesse tempo em que os hormônios vão reduzindo, o corpo feminino vai inflamando pela falta de hormônio, né? A progesterona, que é o primeiro hormônio que cai, ela dá origem a três outros hormônios: progesterona, aldosterona, a progesterona dá origem a testosterona, cortisol e aldosterona, tá? Cortisol, como eu já disse no vídeo passado, ele é um anti-inflamatório natural do nosso corpo. Então, na hora que ele cai, o corpo começa a se inflamar. Sem contar que tudo isso envolve também esse declínio dos hormônios ovarianos, envolve a suprarrenal, tendo um declínio dos hormônios de suprarrenal, e envolve a tireoide, fazendo um declínio dos hormônios tireoidianos, diminuindo esse metabolismo ainda mais, né? Quando a gente começa a fazer modulação nessa mulher, a gente, de certa forma, impede algumas ocorrências. Por exemplo, é dado estatístico que mulheres na menopausa, elas têm risco igual a dos homens para eventos cardiovasculares. Então, infarto, derrame. Antes da menopausa, esse risco é muito maior para os homens. E depois da menopausa, esse risco meio que iguala entre mulheres e homens, né? Fora digamos assim, o impacto de autoestima que a menopausa causa. Porque assim, geralmente uma mulher, quando ela é jovem, quando ela ganha peso, ela se acostuma a ganhar peso nas coxas e nos quadris. E à medida que esses hormônios vão faltando, ela vai ganhando um corpo andrógeno, então mais parecido com o de homem. Mesmo que ela seja magra, ela começa a notar um acúmulo maior, né, de depósitos de gordura nos braços, nas costas, né, perdendo a cintura, tá? Claro que isso tudo tem a ver com outros hormônios, tem a ver com resistência à insulina, mas que todos têm origem nessa redução dos hormônios ovarianos. E por que que a menopausa está acontecendo cada vez mais cedo?
nas mulheres? Pela alimentação, né? Eu não diria bem alimentação, vou te dizer assim, pela intoxicação, né, de cheio de estrógenos que nós temos na nossa alimentação, mas principalmente pelo uso irrestrito e indevido dos anticoncepcionais. Tá? Eu quero fazer um parêntese aqui, que muitos pacientes, já vi muitas mulheres falando do DIU de Mirena como se ele não fosse um método contraceptivo hormonal, e ele é. Ele libera progestágeno dentro do útero, né? Motivo pelo qual muitas mulheres param de menstruar quando estão em uso do DIU de Mirena. Muitas mulheres, quando estão perto da menopausa, ficam irritadas, têm queda de cabelo, ganho de peso, elas também começam a ter um sangramento maior, ter um fluxo menstrual maior. E geralmente o tratamento é com DIU de Mirena, o que, a meu ver, é um tratamento que não é completo, porque ele cessa a menstruação, cessa o fluxo, mas ele não repõe a progesterona faltante, ele é um progestágeno, tá? Um progestágeno, uma molécula parecida com progesterona. Então, doutora, como que eu teria, né? Qual seria, assim, a medida de tratamento, né? Como que eu poderia tratar isso? Primeiro, fazendo um exame que a gente chama, né, um exame, um screening de todos os teus hormônios, porque tenha certeza, não é só o hormônio ovariano que está baixo. O tireoidiano deve estar com problema e o de suprarrenal também. Então é bom fazer um screening de todos os, né, fazer uma bateria de exames hormonais, ver quais hormônios estão baixos e aí então entrar com um tratamento de modulação hormonal idêntica ou hormônios isomoleculares. Tá? Isso vai melhorar demais a tua qualidade de vida. Tem muita mulher na menopausa utilizando DIU de Mirena, antidepressivo, quando na verdade não precisava. Né? A progesterona mesmo, ela tem um efeito sobre os hormônios, né, neurotransmissores GABA, que é onde age o Rivotril, por exemplo. É um dos hormônios mais, digamos assim, responsáveis pelo relaxamento do corpo humano. Tá? Então imagina sem ele o quanto a mulher fica irritada. E da mesma forma os homens. Os homens não têm um marco da sua andropausa, mas a gente consegue ver pelos exames a queda da testosterona. A queda da testosterona, alterações de níveis de LH, né, dos hormônios luteinizantes que preparam ali o espermatozoide, alterações de hormônios da tireoide, de suprarrenal e, claro, alterações comportamentais. Não é só a mulher quem tem isso. O homem começa a ter problemas de ereção, ejaculação precoce, falta de libido e alterações comportamentais também. Começa a ficar mais agressivo, né? Entendam, gente, testosterona para o homem não deixa o homem mais agressivo, ele acalma. Mas lembra sempre que testosterona e estradiol e estrogênio competem pelo mesmo receptor. Então, se você não tem, se o homem não tem progesterona, muito provavelmente ele vai ter mais estradiol do que ele deveria. Tá? E isso eu não estou falando em níveis absolutos. Isso depende de um cálculo, vamos dizer assim. Então, precisa ver os níveis hormonais desse homem, né? Ah, mas doutora, a testosterona dá câncer de próstata. Não, gente. O que dá câncer de próstata é um subproduto da testosterona chamado DHT, dihidrotestosterona, tá? E esse DHT, a testosterona só se converte nele através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Então, se é o caso, se o paciente tem um DHT muito alto, né, e tem que repor testosterona, na verdade você tem que bloquear essa enzima 5-alfa-redutase. E como que se bloqueia? Com um pouco de progesterona. Sim, progesterona não é um hormônio unicamente feminino. Progesterona é uma mãe de todos os hormônios. Obviamente que a progesterona ministrada para o homem é uma dose bem inferior à progesterona que a gente prescreve para as mulheres, porque ali ele vai entrar só com o objetivo de bloquear a 5-alfa-redutase, tá? Mas você, homem, que está tendo problemas, né, de ordem sexual, seja falta de libido, ejaculação precoce, alterações de comportamento, tá mais irritado, mais rabugento,
tá? Tá notando que tá perdendo massa muscular e adquirindo um corpo até meio ginoide, porque os ombros começam a ficar mais estreitos, né? E a barriga mais proeminente. Façam seu exame com o médico de confiança, né? E se for um chamado de vocês, eu estou aqui. Então, gente, o tema de hoje era esse, né? Menopausa, andropausa, tá? Dizer para vocês que, embora seja uma época esperada na nossa vida, ela não precisa ser sofrida, né? Então, se você está passando por esse período difícil, procure ajuda, tá? Não tenha medo, não são todos os hormônios que causam câncer, né? Existe uma hormoniofobia, mas pensa bem, quando que vocês mais tinham hormônio na vida? Quando éramos adolescentes, né? E aí, quando nós estamos na senilidade, quando a gente está entrando na queda hormonal, aí é que aparecem os tumores, né? Uma coisa meio controversa, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima semana, meus amores. Um beijo bem grande e até a próxima. Não deixem de me seguir, hein? Beijão!